Pessoal, tudo bem? Acho que essa é a quarta ou quinta vez que eu gravo essa videoaula. Algumas vezes tinha um barulho aparecendo aí no som, né? Um cachorro latindo aqui em algum lugar do prédio. Outra vez a câmera não ficou bem focalizada. Eu espero que dessa vez a coisa funcione como deveria. Bom, essa videoaula para o nono ano é a segunda parte sobre a Primeira Guerra Mundial. Eu já gravei a primeira videoaula, a primeira parte é uma videoaula até longa, tem 12 a 13 minutos. Essa eu espero que seja mais curta. Além das minhas videoaulas, é importante que você também procure a informação. O grande desafio dessa pandemia, né, é que nós temos que buscar o conhecimento de forma ativa. Isso é muito difícil de ser feito por todos nós, adultos, adolescentes, crianças, todo mundo. Nós temos muita dificuldade de fazer isso aqui no Brasil, tá? Bom, mas vamos deixar de conversa. Vamos falar de Primeira Guerra Mundial. Bom, se você não assistiu a primeira videoaula, assiste lá para você ver a continuação, que é essa daqui, tá? Bom, o que falta falar sobre a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial acabou em 1918, começou em 1914, tá? Ela muda, o cenário de guerra, a situação da guerra muda profundamente com a entrada dos Estados Unidos na guerra. Ele é uma força importante, tá? Além disso, existe um grande debate entre os historiadores, os professores de história, sobre como a Primeira Guerra influenciou o cotidiano, a realidade da mulher, principalmente na Europa. Afinal de contas, a gente tem que pensar uma guerra, pensar qualquer evento histórico como algo muito amplo. Quando os homens vão para a batalha, e muitos obviamente vão morrer nos campos de guerra, nas trincheiras, sobra para as mulheres trabalharem fora de casa. Não que o trabalho delas dentro de casa fosse leve, não era, elas trabalhavam muito já. Tá? A situação da mulher nunca foi fácil. Tá? E quando elas vão para as fábricas, para as indústrias, ou montar armas, montar adereços para a guerra, roupa, sei lá o que precisava na guerra, comida, fazer enlatados e tudo mais, ou elas vão para indústrias normais, né, para servir a própria população, comida, alimentos, roupas para a população, elas vão perceber que existe uma certa liberdade nisso, né? Afinal de contas, é muito pior ficar em casa dependendo do marido do que você ganhar o seu próprio dinheiro. Por outro lado, então isso tudo dá uma liberdade para a mulher, tá? Ela começa a ganhar um destaque na sociedade. Por outro lado, quando a guerra acaba, os homens sobreviventes, a maioria volta para os seus locais de trabalho. Por que a maioria, professor? Porque tem uma galera que, apesar de ter sobrevivido, vai ficar deficiente de alguma forma e nunca vai poder trabalhar. E aí nós temos um panorama de pressão da sociedade machista sobre essas mulheres para que elas voltem a ocupar o lugar de submissas dentro do lar. Isso tudo é muito debatido entre os historiadores. O que é debatido? É debatido se a Primeira Guerra acabou auxiliando a condição da mulher de alguma forma ou se no fim acabou piorando de alguma forma. Além dessa questão da mulher que está aí muito bem escrita no seu livro, existe o cenário do final da guerra. A guerra acaba em 1918, Estados Unidos, França, Inglaterra, o Brasil ganham a guerra. A Rússia, apesar dela ter começado do lado desses países, ela deixa a guerra em 1917. Ela simplesmente abandona a guerra. Por que disso? Porque ela está vivendo uma revolução socialista dentro dela. Então a Rússia não está dando conta nem da sua própria situação. A Revolução Russa, que aconteceu em 1917, é o nosso próximo assunto. É o assunto da semana que vem. Então, a semana que vem eu vou fazer uma videoaula sobre isso para vocês. O fim da guerra é sempre o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes é um acordo assinado entre ganhadores e perdedores na cidade de Versalhes. Todo tratado
entre países, ele ganha sempre o nome da cidade onde ele foi assinado. Então, logicamente, ele foi assinado na cidade de Versalhes, na França. E o que diz o tratado? O Tratado de Versalhes culpa pela Primeira Guerra Mundial a Alemanha. Diz que foram os alemães os grandes culpados pela Primeira Guerra. E por isso eles serão os mais punidos. Então o tratado exige várias coisas, mas as principais é que a Alemanha devolva os territórios da França, territórios esses ganhos numa guerra contra os franceses no século XIX, 50 anos antes da Primeira Guerra Mundial, um pouco menos de 50 anos, mas quase 50 anos. Devolva todas as colônias que a Alemanha tem na África para as outras potências europeias. Perceba que as potências europeias não estão preocupadas com os africanos. Eles querem dominar a África e não libertar a África dos alemães. E obriga a Alemanha a pagar uma multa anual muito pesada para os países vencedores, como um pagamento pelo que ela causou de destruição nesses países. Esse tratado, que deveria a princípio servir como um acordo de paz para acalmar os ânimos, ele botou mais lenha na fogueira. Por quê, professor? Porque os alemães vão se sentir muito humilhados com o Tratado de Versalhes. E serão esses mesmos alemães que vão querer uma revanche, vão querer ir para a Segunda Guerra Mundial tentando vencer. O Hitler, que é o chanceler, né, o Führer, como os alemães falam, meu alemão não serve para nada, eu sei disso, mas o Führer, é muito legal falar Führer, vou falar de novo, o Führer alemão, o líder supremo da Alemanha, vai usar o Tratado de Versalhes como desculpa para botar a Alemanha na Segunda Guerra. Mas isso é outra aula, outro momento. Beijão, façam as atividades, me procura aí em algum lugar. Tenha um pouquinho de paciência com a minha resposta no WhatsApp, é muita gente me perguntando, tá bom? Tchau, tchau.